Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a apreensão do ser ou substância finita o que exige precisamente pela finitude do seu objeto a existência do ser infinito, como fundamento da realidade ou ato de ser dos entes finitos. Pois estes não se autoexplicam no que tange à sua realidade. Scoto considerou erroneamente que o problema das 5 vias de Santo Tomás fosse físico, pois nelas a consideração se dirige a aspectos metafísicos dos entes sensíveis. Sua potencialidade, sua efetivação, sua contingência ou a possibilidade real, sua graduação na ordem transcendental e a finalidade dos entes irracionais. A conclusão destas vias, que partem da realidade que nos cerca, chega a uma finalidade, chega a uma realidade suprema fundamental, que enquanto fundamenta, estabelece a sua relação com o mundo, sendo o seu motor, causa, possibilitador, paradigma e ordenador. Porém, é um ser supremo, que transcende e ultrapassa a nossa experiência e conhecimento. Nós sabemos, após a conclusão das vias, que existe um ato puro, um incausado, um necessário, um perfeito, uma providência, mas não podemos ter a menor ideia do que estas realidades sejam em si mesmas. Este ter a ver ou transcender, ao mesmo tempo, é o que constitui a analogia do ser, que me parece ser a única maneira de estabelecer corretamente a distinção entre as coisas criadas e Deus, o qual é o fundamento e conservador imanente destas coisas e seu criador e fim transcendente. Em geral, a imanência refere-se a algo que tem em si próprio o seu princípio e o seu fim. A transcendência, por sua vez, faz referência a algo que possui um fim externo e superior a si mesmo. A imanência está ligada à realidade material, apreendida imediatamente pelos sentidos do corpo, e a transcendência está ligada à realidade imaterial, de natureza metafísica e puramente teórica e irracional. O conhecimento metafísico das 5 vias acerca de Deus é um conhecimento certo, apodídico, da existência de Deus, mas não é um conhecimento da essência de Deus. Ele não atinge um conhecimento conceitual sobre o que é Deus em si mesmo, mas apenas um conhecimento conceitual em função da sua relação com o mundo, seu senhorio e a sua distância. Muito menos é um conhecimento experimental do tipo místico, beatífico. Este conhecimento, contudo, é perfeito na sua ordem da razão natural metafísica. Não é deficiente e ele alcança, bem compreendido, a existência não de algum Deus, que poderia ser uma deidade impessoal ou um demiurgo terceirizado, mas o Deus único e transcendente, criador e conservador do mundo. O conhecimento da essência divina nos vem pela fé cristã, pela revelação, de modo conceitual, apoiado, obviamente, pelo testemunho de caridade efetiva do apóstolo. Deus é amor, disse São João no seu Evangelho. Este é o quid de Deus, que nenhuma teologia apofática logra desvendar, e que nenhuma experiência religiosa, à parte da fé teologal e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é capaz de alcançar no fundo da alma.
Esta é a boa nova, é a comunicação que Jesus fez em linguagem humana, proporcional. De sua visão beatífica e que ninguém mais além do Verbo de Deus poderia fazer. Comunicação conceituada e continuada pelo magistério da Igreja. É só a obediência na fé a este Evangelho que nos conduz, através da graça que só Jesus pode comunicar pelo seu sacrifício redentor e os sacramentos ao conhecimento experimental. Primeiro, em termos amplos e não emocionalistas e imanentistas. Aquele que o fiel tem em sua visão de adoração, oração e devoção ao interpretar sua vida à luz da presença amorosa de Deus na sua alma a partir do batismo, naquela percepção intelectual sobrenatural da presença de Deus na Eucaristia, nos ministros sagrados e no pobre e etc. Depois, a depender do conhecimento na fé e na caridade, na predestinação ou vocação pessoal, ou seja, como algo possível, mas não necessário, na mística autêntica dos santos católicos eminentes. Finalmente, com a perseverança até o fim na fé e nas obras de amor. Na visão beatífica que nunca esgota o conhecimento do amor e da essência do infinito divino. O conhecimento experimental da realidade ou essência divina é de outra ordem que o conhecimento metafísico intelectual, certo da realidade e da relação de dependência ontológica do mundo para com o fundamento transcendente e criador. As 5 vias tomasianas não são provas lógicas, são justificações metafísicas. Não partem de um postulado como a definição de Deus no argumento ontológico ou de substância na ética de Spinoza. Isso fique bem claro. Mas de dados de realidades metafísicas que não contêm Deus, mas são justificadas e compreendidas apenas pela sua existência certa. A real composição ontológica de ato e potência nas coisas reais, a real casualidade ontológica que origina novas realidades. A real composição ontológica de ser e não ser nas coisas reais, a real participação na ordem transcendental das coisas reais, a real teologia das coisas reais. Nenhuma das vias da existência de Deus pensa em Deus tal qual um objeto em sentido moderno, embora na linguagem clássica e tomasiana, objeto refira-se tão somente à intencionalidade ou direção e movimento do pensamento. Mas elas pensam em Deus, seja porque Ele é o ato puro, do qual em última instância depende o ato do nosso pensamento, seja porque Ele é a causa criadora e conservadora que nos sustenta em nosso ser e pensamento, ou porque é o pensamento necessário e perfeito que contém virtualmente todo o possível, pensamento verdadeiro como o da sua existência, ou porque é a causa final que atrai nosso pensamento em sua direção. Uma das dificuldades de compreender as 5 vias da existência de Deus é a dificuldade geral para compreender a relação do mundo sensível e o mundo metafísico. Em Aristóteles, a física não é o que a física moderna é. Esta é uma investigação lógico-empírica da natureza enquanto variação do movimento local. Aquela é uma investigação ontológica do ser
da natureza enquanto princípio do movimento da passagem da potência ao ato. A física aristotélica se situa no âmbito do ser e da substância. Era um estudo ontológico da essência da realidade sensível, uma investigação mais profunda que aquela da filosofia da natureza newtoniana. Esta última não superou a primeira, mas mudou o seu assunto. Apenas uma reflexão filosófica que entende e reconhece essa dimensão ontológica substancial da realidade física, que vai além das relações funcionais que podem ser explicadas pelas leis matemáticas da natureza e da física moderna. Pode entender que é possível elevar-se a partir desta realidade à consideração de um fundamento metafísico do mundo físico. Sem esta consideração e admissão, é impossível entender por dentro as 5 vias, que então serão convertidas em vias físicas, que não podem mesmo chegar a Deus. Transcendente no encadeamento lógico de proposições que os fiéis não entendem em sentido próprio, mas que acabam aceitando pela fé, como se fosse algum tipo de doutrina. Outra questão das 5 vias é que lhes atribuem um sentido e valor que elas não têm. Nela, Santo Tomás não quis conhecer a essência divina como se a inteligência humana tivesse essa capacidade. Não quis atingir formalmente o Deus da revelação como se pudesse prescindir da fé para estabelecer uma relação religiosa com Deus. Não estabeleceu nenhuma via mística de acesso a Deus como se fossem vias gnósticas. Na realidade, são apenas uma espécie de formalização intelectual metafísica dos caminhos existenciais que as pessoas comuns percorrem para saber que Deus existe e que, na sua simplicidade, não estão a salvo dos ateus mal intencionados. As 5 vias descobrem a existência de Deus através das negações, que são afirmações superimanentes. O imóvel, além de toda a realidade mutável, que é o ato puro. O encausado, além de toda a casualidade intermundana, que é a causa criadora. O incorrupto, além de toda a corruptibilidade, que é necessário absoluto. O imenso, além de toda a graduação dos entes, que é a suma perfeição. O ilimitado, além de todo escopo determinado, que é o legislador supremo.